Dando continuidade a um fórum regional da Undime Nordeste, o primeiro debate tem como tema a execução dos recursos do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e do programa Escola em Tempo Integral, com a diretora de Apoio à Gestão Educacional, Anita Stefani, e a mediação de José Marques Aurélio de Souza, dirigente municipal de educação de Jucás e presidente da Undime Ceará. A mediação será de Luísa Aurélia Costa dos Santos Teixeira, dirigente municipal de educação de Crateús, no Ceará, e vice-presidente da Undime Ceará. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Anita. Que bom nos encontrarmos, né, Anita? Lutamos tanto. A Anita disse que está aqui acompanhando a Undime há 8 anos, né? E são 8 anos que a gente tenta aí construir e reconstruir a educação pública brasileira. É muito importante essa nossa caminhada aqui, essa caminhada de nós todos. E saber que você está lá no MEC, Anita, e saber de como você, como nós, sonha com a educação pública de qualidade, sonhou com a educação de tempo integral, para que nós garantíssemos aos nossos meninos e meninas uma oportunidade de estar num ambiente seguro, é muito bom, né? Muito bom mediar aqui essa mesa contigo. Seria o professor Aurélio, presidente da Undime Ceará, mas ele teve um imprevisto, não pôde estar aqui. E até as pedras se encontram, né, Anita? Estamos aqui nós novamente. Então, a nossa mesa, a gente vai falar sobre a execução dos recursos do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Educação Integral. A mediadora sou eu, professora Luísa Aurélia, secretária da Educação de Crateús, município que tem quase 8.000 alunos de tempo integral, né? Então, a gente pode falar da importância do tempo integral para a vida dos nossos meninos e meninas. E a nossa palestrante é a Anita. Ela é mestre em Gestão de Políticas Públicas e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC. Anita, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada. Vou pedir licença para ficar de pé. Vocês vão cansar de mim, porque eu falei na abertura, vou falar agora, e no final do dia ainda tem mais uma sobre escolas conectadas, tá? E eu vou ficar aqui hoje e amanhã inteiro para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem. Tá dando retorno? É melhor ficar sentada? Bem, estava dando retorno, né, para vocês? Tá aqui, né? Alô? Acho que agora vai. Tá desconfigurado o PPT. Pessoal da mesa, aqui, ó, tá desconfigurado o PPT. Tá bom. Ali tá certo, né? É só aqui, mas ali tá certo. Agora tá bom. Só não tá funcionando o meu passador agora. Agora foi. Obrigada, gente. Bem, então, o objetivo de agora, eu vou tentar falar mais rápido, porque a mesa de abertura foi mais extensa, mas a ideia dessa conversa agora aqui é dar um panorama para vocês sobre a execução orçamentária e financeira de 2 programas do governo federal que afetam vocês diretamente, né? Então, primeiro, quem daqui aderiu e está fazendo todas as ações do Criança Alfabetizada? Muito bem, muito bem. E escola em tempo integral? Muito bom.
Então, eu vou trazer para vocês um panorama da parte de recursos e depois vão ter 2 mesas específicas sobre essas temáticas, para a gente descer um pouco mais no detalhe de cada programa. E no stand, no atendimento, tem equipe dos 2 programas, tanto da parte do tempo integral, quanto da parte da criança alfabetizada, para entrar em detalhes com vocês, tá? Então, primeiro, na Escola em Tempo Integral, que foi um programa, né, lançado ano passado pelo governo federal, a gente estruturou em 6 eixos, tá? E hoje a gente vai falar principalmente do primeiro eixo, que é o ampliar, que é onde a gente colocou, concentrou a maior parte dos recursos federais nesse primeiro momento, que foi o fomento, né? Que é aquele recurso do governo federal adiantando para vocês o valor referente às matrículas novas de ensino integral, né, para todas as etapas, da educação infantil até o ensino médio. Cada rede podia escolher aonde alocar. E aí a gente passou, né, essa parte desses recursos para vocês, e vocês vão ter um capital inicial, vamos dizer assim, para poder investir em tempo integral. Porque a gente sabe que esse sempre é um desafio, né? Como o Fundeb é sempre referente às matrículas declaradas no ano anterior, sempre fica um ano, vamos dizer assim, sem investimento de capital novo, né? Então, a gente, com essa política, conseguiu, a partir da pactuação que vocês fizeram, adiantar um recurso de matrícula integral, né, que é um recurso mais alto do Fundeb, e depois vocês vão poder manter essas matrículas pelo recurso com aumento da declaração no censo escolar. Então, eu vou focar bastante nesse primeiro eixo, que é o da ampliação, que tem a ver com a parte de recursos e financeiro, mas todos os outros eixos são igualmente importantes, porque é aqui que a gente sabe que faz a diferença, né? Quando a gente fala na formação, no fomento, no entrelaçamento das ações, como a gente viu na apresentação logo no começo, esse é um ótimo exemplo, né, aqui do município de Socorro. Olha a quantidade de investimento dos professores, dos alunos, em relação a ter uma atividade cultural que você mistura com história, você mistura com desenvolvimento integral, para fornecer realmente um repertório maior, né, para os jovens. Então, esse é um típico exemplo de uma política de educação integral, porque está trabalhando com diversas estratégias complementares para além da sala de aula, né, do ensino ali mais tradicional. Ixi, está um pouco desconfigurado aqui, gente, ainda. Está estourando embaixo, acho que tem que subir um pouquinho. Bem, mas vou falando. O governo federal tem um compromisso, né, de ampliar em 1 milhão de matrículas de tempo integral nos próximos anos. E, para isso, a gente precisava criar uma estratégia para fomentar, né, para apoiar os municípios, os estados a investirem nisso. Para isso, a gente está alocando no governo federal 4 bilhões de reais para essa política, tá? Nesse ano que passou e nesse próximo ano. É um valor bem alto, é um recurso discricionário do MEC e que mostra a prioridade dessa temática para o ministro Camilo Santana. Acho que o primeiro ponto, pensando em execução financeira, como gastar esses recursos, né? Eu vou mostrar para vocês os valores focados aqui em Nordeste. Todo mundo tem que ler e decorar essa resolução da FNDE, a resolução número 18 de 2023, que é onde constam as regras para a utilização, tanto, né, do repasse do recurso, como da utilização desse recurso. Com o que vocês podem gastar, como vocês podem gastar. A presidente Fernanda comentou, né, que para esse programa a gente está fazendo uma parceria com o Banco do Brasil para uma prestação de contas mais ágil. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês. A gente está bem animado, mas vai ser muito importante contar com o feedback de vocês para ver se esse sistema realmente ajudou. Existe um manual que nós desenvolvemos dentro do Ministério da Educação, em parceria com o FNDE, para apoiar vocês na execução dos recursos. Às vezes, a gente sabe que muito recurso é passado para municípios, para escolas, e às vezes, por não saber exatamente como que pode gastar aquele dinheiro, com o que pode, com o que não pode, né? Às vezes é tão burocrático que, às vezes, o dinheiro não é gasto.
Então, aqui o objetivo é, todo o dinheiro que for repassado seja gasto. Dinheiro não gasto na educação é dinheiro perdido. Então, vamos investir. Primeiro, o presidente Lula sempre fala, né? Gastar com a educação não é gastar, é investir. Então, se a gente não está usando o recurso que está disponibilizado na conta de vocês, a gente está deixando de fazer um investimento. E isso é muito ruim para a política. Vocês sabem, né, que no governo federal o orçamento é disputado à tapa. Então, se a gente tem muito recurso não executado de educação, que foi transferido para os municípios, no ano seguinte a gente vai ter menos argumento para solicitar mais dinheiro. Então, a gente conta muito com vocês, com a capacidade de execução, e qualquer dúvida, esse manual pode ajudar, e os nossos canais, claro, de atendimento, né, para apoiar vocês. Pode subir um pouquinho também o slide aqui. Então, esse é o fluxo do programa, dessa parte que eu comentei do apoio financeiro, né? Vocês fizeram a adesão ano passado ao programa, vocês pactuaram as metas, que foi aquele momento que cada um recebeu a sua pré-meta, e vocês falaram, eu vou conseguir cumprir essa pré-meta, ou vou fazer um pouco menos, ou fazer um pouco mais, enfim. E aí, a partir dessa pactuação, vocês receberam, no final do ano passado, a primeira parcela do recurso, né? E aí vocês podem já utilizar essa parcela que está nas contas de vocês. E agora, tem o próximo slide, tem o cronograma, a gente vai ter a declaração, que é o primeiro ponto ali de baixo, a declaração da matrícula, e também subir a política de educação em tempo integral, que era uma coisa que nem todos os municípios tinham. Quase todos os estados, as redes estaduais já tinham uma política de educação integral em tempo integral, formalizada, né, discutida junto com seus conselhos, com seus professores, mas muitos municípios ainda não tinham. E essa é uma contrapartida, tá bom, para o uso do recurso, justamente para a gente saber que o recurso que é repassado tem ali base, né, tem sustentação numa política pedagógica mais ampla do município. Aqui eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, mas assim, o recurso, ele está focado em MDE, né? E vocês têm todas as restrições, sabem o que pode e não pode gastar. No manual... Opa! Não, está passando. Mas antes, pode voltar, pode voltar. Mais um, volta. Mais um. Avançou bastante, pode voltar. Aí, esse daí que está em cima. Pode subir. Isso. Então, no manual está falando, né, quais os tipos de gastos que vocês podem ou não utilizar para esse recurso, o que é capital, o que é custeio, tudo obedecendo à proporção que vocês mesmos indicaram na hora da pactuação. Então, cada município aqui, de acordo com a meta que pactuou e falou com o que ia gastar, né, vai poder fazer essa utilização e execução do recurso de uma maneira mais simples, de acordo com essas grandes categorias, e que a presidente Fernanda até comentou na fala dela. Pode passar, por favor. Uma informação importante que muita gente tem dúvida é o prazo que vocês têm para executar esses recursos, tá? O prazo é de 24 meses, a partir da data final da pactuação, né? Que foi ano passado, né? Quando que foi? Outubro do ano passado, tá? Então, vocês têm 24 meses para utilizar o recurso, executar e prestar as contas, né, desse recurso recebido agora, tanto a parcela 1 quanto a parcela 2 também vai ser o mesmo prazo, outubro de 2026, então, né? O novo formato de prestação de contas, que é esse que a presidente Fernanda comentou, que vai ter uma formação da FNDE sobre isso. Eu aprendi um pouquinho sobre prestação de contas no outro modelo, e esse é mais fácil, posso garantir. Então, tem uma curva de aprendizado, mas é mais tranquilo e também menos burocrático para a prestação de contas, o que eu acho que é ótimo para todos nós, tá? Então, vocês vão poder fazer a prestação de contas enquanto utilizam o recurso. Então, não tem aquela questão de esperar
sabe, para executar e depois eu vou prestar contas. Pode ser uma coisa simultânea, conforme vocês forem gastando, né, utilizando o recurso nas categorias, vocês vão poder ir prestando essas informações no sistema, tá? E o MEC, o FNDE, depois de finalizada, né, eles vão fazer o relatório, né, de aprovação de prestação de contas, que também o FNDE tem nos garantido que vai ser mais célere, né, mais rápido, justamente para evitar que fique algo acumulado, que fique há muito tempo ali preso para vocês. Essa apresentação eu já passei para um Undime, vai ficar disponível para vocês no site, vai ser mandado para todos os participantes, e aí tem todos os links, o vídeo, enfim, tudo para apoiar vocês. Quem aqui já começou a executar o recurso que recebeu? Tá, pouca gente ainda, né? Que é isso, acho que tem muita gente que ainda está esperando, né? E eu entendo esse medo, sabe? Essas dúvidas. Mas, gente, não esqueçam, vocês sabem, esse ano é ano eleitoral. Então, assim, o quanto antes vocês começarem a executar esses recursos, melhor, porque depois fica mais difícil mesmo a disponibilidade de tempo, né? Para vocês conseguirem fazer essas ações. Então, aproveitem esse evento aqui para tirar as dúvidas e comecem a executar, sabe? Comecem com alguma coisa, né? A gente está no começo ainda do ano, mas, assim, não deixem para executar só no finalzinho do prazo, porque é pior, né, acumular. E nesse sistema vocês vão conseguir mais apoio e mais facilidade para essa execução simultaneamente à prestação de contas. Bem, todos nós, né, somos servidores públicos, temos a questão da transparência do uso dos recursos. Sempre que tem recurso do governo federal, tem esse fator a mais aí de uma fiscalização no âmbito da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Então, é muito importante garantir a transparência desses recursos. O sistema do BB Ágil, ele já é muito mais transparente, então isso ajuda o controle social e também a forma de publicização, que é uma prestação de contas nossa, né? Um valor alto que a gente está investindo na educação e a sociedade precisa saber aonde que está indo esse recurso. Então, a gente conta muito com vocês para conseguir nas escolas, nas secretarias, publicizar essa informação, até para ajudar o controle social. Aqui estão os grandes números, tá, dos municípios aqui do Nordeste. No total, a gente teve 180 mil matrículas municipais pactuadas para tempo integral. Aqui eu trouxe só os dados das redes municipais, né, sem contar as redes das escolas, as redes estaduais. E aqui os valores, isso. Então, o autorizado, que é a primeira coluna, é um total para vocês de 570 milhões, né? E desse valor, quase 100% já foi pago, que é o da primeira parcela, né? Não é o valor total do fomento, é a primeira parcela, que era no ano passado. Faltam 10 milhões ainda, que tem algumas pendências, enfim, alguns resquícios ali que ainda vão ser ajustados até o final deste mês, tá bom? Aqui é o cronograma das próximas datas. Como eu falei, os valores remanescentes do primeiro ciclo, ainda da primeira parcela, vão ser pagos, a previsão é até março desse ano. Até o dia 6 de maio, vocês têm o prazo de declarar as matrículas criadas e submeter aquelas políticas. Quem aqui já tem a política de educação integral? Quem está fazendo a política? E quem nem começou? Ninguém. Ah, não, tem 2 ali. Tudo bem, está em tempo ainda. É bom saber que a maioria ou já tem ou já está fazendo, mas se atentem ao prazo, porque essa é uma contrapartida importante, tá? E tudo nos materiais do Ministério da Educação tem muitas informações ali para apoiar vocês nesse processo, tá? O pagamento da segunda parcela do primeiro ciclo está previsto até o meio do ano. Só que aqui, gente, é muito importante. Como vocês sabem, a execução orçamentária e financeira do governo federal é muito complexa. Então, assim, conforme vocês forem executando a primeira parcela,
a gente vai ter mais argumentos para liberar o financeiro para vocês poderem receber a segunda parcela. Então, eu realmente conto com todos vocês, quem já está com dinheiro na conta, de começar a executar e começar a colocar lá no sistema do Bebê Ágil, porque isso mostra que tem recurso sendo utilizado e que precisa de mais recurso. Porque fica difícil a gente argumentar para trazer mais recurso, né, para liberar os recursos que estão ali empenhados, se o dinheiro que já está em conta não é utilizado, tá? Então, por favor, isso é bem importante mesmo. Bem, das outras áreas, né, dos outros eixos que eu comentei que eu ia falar muito por cima, porque aqui o foco dessa apresentação era a parte financeira e orçamentária, a gente tem algumas ações de apoio técnico previstas para todas as redes, tá? Então, por exemplo, a gente vai lançar uma rede de articuladores de educação integral em tempo integral, para ajudar vocês ali mais na ponta, né, a executarem as ações, a serem formas do MEC conseguir se relacionar e conseguir conectar com vocês. Em termos de currículo, né, muita gente, eu lembro que no fórum do ano passado, que a gente tinha acabado de lançar o Escola em Tempo Integral, muita gente veio tirar dúvida comigo. Olha, mas como que eu posso colocar a educação integral no meu currículo, né? É preciso colocar uma disciplina, é só colocar a aula de contraturno, né? Como que é a melhor estratégia? E as estratégias são diversas, né? Então, a gente não tem uma receita única, né? Tem que fazer de acordo com o que é a realidade e o currículo de cada rede. Mas a gente, pelo Ministério da Educação, vai submeter ao Conselho Nacional de Educação, a partir dos seminários que a gente fez ano passado, que a gente foi fazendo seminários regionais sobre o tema, informações para que sejam elaboradas diretrizes curriculares de educação integral em tempo integral. Porque a gente sabe que isso acaba norteando muito vocês e é um documento que apoia, né, de forma complementar a BNCC, de forma complementar aos currículos, para que as ações pedagógicas sejam feitas de uma maneira cada vez mais interessante, mais integrada, mais coesa, pensando no desenvolvimento integral das crianças. Formação, né? Então, a gente também está organizando formação de gestores e de professores. A gente tem parceria com 5 universidades federais, uma por região do país, justamente para desenvolver cursos e formações para apoiar principalmente os gestores escolares, tá? E os técnicos nessa temática. Estamos fazendo um trabalho muito grande de articulação intersetorial, então isso que a gente comentou, né? A cultura, o esporte, os direitos humanos, o meio ambiente, para que isso seja mais facilmente articulado com a educação, né? Vocês, às vezes, na ponta, imagina, se vocês têm dificuldade, às vezes, de conseguir articular ali com a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente, imagina no âmbito federal, né? Então, é um trabalho muito grande que a gente vem construindo e todos os ministérios estão bastante engajados. A educação integral em tempo integral não é uma meta do Ministério da Educação, é uma meta do Brasil. Então, todos os ministérios são afeitos ao tema, têm se envolvido e têm contribuído com a gente para isso. Em termos de infraestrutura, a presidente Fernanda já comentou, né, o PAC optou por financiar 2 tipos de construções escolares, creche e pré-escola, né, educação infantil para ampliação de vagas, e escolas em tempo integral. Então, isso já é uma demonstração do governo de que tipo de aporte financeiro em infraestrutura vai ser priorizado, para além dos ônibus, né, e das outras coisas que foram comentadas. E aí a gente também entende que muitos de vocês vão precisar reformar, ampliar, adaptar os espaços e as unidades escolares já existentes para dar conta da educação integral. Então, para isso, a gente está criando também um documento norteador para apoiar o que a infraestrutura escolar pode ser melhor feita para atender a educação integral em tempo integral. Tá? E, por fim, na parte de reconhecimento, a gente deve lançar um edital para abrir para projetos inovadores de educação em tempo integral e também uma amostra de projetos inovadores das experiências de todas as redes para a gente fazer uma grande mostra nacional
e valorizar, né, reconhecer quem já está um pouquinho mais avançado, que consegue ali desenvolver bons exemplos, né, de educação integral em tempo integral. Gente, falei super rápido de escola em tempo integral. Vou passar agora para compromisso nacional da criança alfabetizada e depois eu sei que vai ter um período para perguntas, né? Então, vamos lá. Pode antes. Aí. Então, mudando a chavinha agora, falando de alfabetização. Ano passado também o governo federal lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Tem uma equipe aqui do Ministério da Educação também para falar mais detalhadamente desse tema. A gente estruturou em 5 eixos, né? Então, vocês podem ver que todas as políticas do MEC têm base, têm fundamento, têm recurso e têm muito compromisso, né? Não é só promessa vazia, não. E aqui eu vou falar um pouco mais dos outros eixos, porque a gente já teve um recurso investido, né, um recurso federal investido em mais eixos aqui. Mas todo o detalhamento mais pedagógico, né, da parte curricular, da formação de professores, toda a equipe está aqui do MEC para tirar dúvidas, inclusive eu estou aqui com o meu colega que é diretor também lá da Secretaria de Educação Básica, o professor Lorival, que ele é diretor de formação, então qualquer questão mais nessa temática também podem falar com ele, além de toda a equipe. Não estou vendo a Mônica, que é a coordenadora geral de alfabetização também do MEC, mas ela está aqui e vai ficar à disposição de vocês. Então, primeiro, no eixo de governança e gestão, a gente tem os articuladores, né? Tem algum articulador da Renalfa aqui? Ah, muito bom! Gente, essa é uma rede muito potente, são mais de 7.000 pessoas financiadas pelo governo federal, diretamente na ponta, que trabalham para apoiar a alfabetização. Então, isso é muito incrível, a gente está retomando a lógica de articulação territorial do governo federal, apoiando para que os territórios se ajudem, né, consigam fazer um trabalho financiado, né, apoiado pelo governo federal, mais local, para além do que vocês já fazem todos os dias, né? A gente instituiu um comitê nacional também dessa política, que reúne o governo federal, o CONSED, a Undime, CONSEC, que acho que é das capitais, enfim, todos os entes ali que precisam estar comprometidos com a alfabetização. E a gente tem reuniões periódicas, bastante estratégicas, para apoiar, e todas as decisões que são tomadas nesse tema são tomadas nesse comitê. Então, eu estou reforçando isso porque não é uma política do governo federal, é uma política nacional, por isso que a gente fala que é um compromisso nacional criança alfabetizada, tá? Então, tudo que está sendo definido e decidido, tomada de decisão lá, está sendo feita no âmbito da parceria do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Na parte de formação, vai ter um próximo slide, que eu vou falar com foco no recurso, tá, sobre isso, tanto formação oferecida diretamente pelo governo federal, em parceria com as universidades, como também financiando formações estaduais em parceria com os municípios. Na parte de infraestrutura física e pedagógica, tem os famosos cantinhos da leitura, que eu vou falar um pouquinho dos números, e quero saber como que estão aí para vocês. E a parte de avaliação e reconhecimento, eu trouxe menos dados sobre isso, porque ainda não teve tanta execução financeira e orçamentária sobre isso, mas é importante vocês saberem que são eixos importantes da política e que também vão ter papel importante do governo federal para financiar. Bem, Nordeste, eu brinquei, né? Quem que aderiu ao compromisso, porque eu sabia que era 100%. Então, todos vocês, eu sei que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A gente teve uma recepção muito boa da política aqui. Muitos dos territórios aqui já tinham políticas de alfabetização em regime de colaboração, né, dos estados com seus municípios, mas a ideia do governo federal é sempre somar. Então, aqueles que já estavam mais desenvolvidos, né? Eu conheci algumas experiências, por exemplo, a de Pernambuco, que acho que chama criança alfabetizada lá também, né? Cadê o Pernambuco? Chama criança alfabetizada também, né? Por coincidência, hein? Não foi preferência para Pernambuco, não.
Mas algumas políticas eu já conhecia, né, que eram políticas que já estavam sendo desenvolvidas em parceria do governos estaduais com os municípios, mas a ideia é que a gente possa oferecer isso para todos os municípios, né, para todos os estados. Então, o compromisso ele vem somar. Quem já está fazendo, ótimo, tem mais recurso, mais apoio para fazer mais. E quem ainda não estava fazendo, não estava conseguindo fazer tão bem, consegue fazer um pouco melhor por conta desse apoio do governo federal. Aqui são os valores e a quantidade de bolsas, como eu falei, né? Mais de 7.000 articuladores no Brasil, sendo que desses 7.000, 2.245 articuladores da Renalfa estão aqui e fazem um trabalho muito importante, porque o Nordeste são 9 estados, né? Muitos municípios, então é muito importante ter essa rede bem articulada. E o valor investido até agora, tá? Em relação ao cantinho da leitura, quem aqui já começou, já tem algum cantinho de leitura? Legal. Então, assim, eu queria um compromisso de vocês. Quando vocês me virem no corredor, me mostrem fotos dos cantinhos de leitura, porque a gente está muito animado com essa política. É uma política que a gente sabe que faz a diferença, né? Incentivar a competência leitura das crianças desde o começo. A gente repassou esses recursos para vocês por meio do PDDE, no final do ano passado. Então, eu sei que tem algumas escolas que já tinham os cantinhos e que agora, com o recurso do PDDE, estão incentivando, mas também tem alguns que não tinham essa política, não tinham essa estrutura, né, dentro das salas de aula e que agora, com esse recurso, vão poder fazer. Então, no Nordeste, especificamente, vão ser mais de 32.000 cantinhos de leitura, o que contempla as salas de aula de alfabetização em mais de 13.000 escolas, e o investimento até agora do governo federal foi de 40 milhões, né? Porque é um valor relativamente pequeno, né, por sala de aula, não é um investimento muito grande, mas que faz muito a diferença. Em termos de material, né? Então, a gente sabe que a grande política de material didático no Brasil é o PNLD, né? O PNLD continua, todos os ciclos, todos aqui recebem, né, o material, mas a gente quis dar um recurso extra para a alfabetização, para incentivar os materiais que são produzidos por vocês, né, pelas pontas, porque a gente sabe que tem uma especificidade, né, do olhar e da prioridade de cada rede. Então, a gente repassou 218 milhões ano passado para os estados, em regime de colaboração com os municípios, imprimirem materiais didáticos complementares com foco em alfabetização. Desse valor, 57 milhões é só aqui para o Nordeste. Então, eu não sei se já teve a distribuição desses materiais ou não, porque como a gente repassou no final do ano passado, ainda não deve ter chego, mas cobrem das suas redes estaduais, porque esse recurso já está lá na caixa da Secretaria Estadual para a reprodução do material. E aí, quem vai receber é quem aderiu a essa ação no PAT, que era aquele plano de ações articuladas do território, né, que o Estado foi lá, ofereceu, e cada município teve a autonomia de dizer se queria ou não o material, por exemplo, complementar, formação e etc. Esse é o valor empenhado para formação, então também via par, a gente repassou para as redes estaduais. Isso daqui ainda não está totalmente... Ainda falta alguns estados receberem, porque acabou o dinheiro no final do ano passado, mas a gente já empenhou o recurso no início desse ano. Então, até o compromisso do FNDE, eu acho que até abril desse ano, todos os estados que tiveram, né, pleito de formação via par vão receber os recursos. Por enquanto, que a gente tem, que já está, né, pago para os estados fazerem formações com os seus municípios, com foco em alfabetização, são para esses 4 estados que estão aqui: Alagoas, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, tá? Os demais em breve vão chegar. E aqui, de novo, a lógica do governo federal apoiar o regime de colaboração. Eu sei que é desafiador, tem alguns lugares que esse regime de colaboração funciona melhor, né? Acho que um bom exemplo que a gente sempre cita é o Ceará, né? Não por coincidência, né? O ministro e a secretária
Isolda, vem dessa realidade, da experiência do Ceará, onde o Estado tem um apoio muito grande para os municípios. E a ideia é que a gente consiga apoiar para que outros estados também desenvolvam isso, né? E consigam fazer esse compromisso de ambas as partes, né? Ainda que as escolas sejam municipais, a responsabilidade, a maior parte está com os municípios, com vocês, o Estado tem sim obrigação, não é opcional, ele tem obrigação de colaborar com vocês para conseguir que essas crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Porque, afinal de contas, depois essa criança sai da rede municipal, vai para a rede estadual, e se ela não é alfabetizada na idade certa, isso atrapalha a trajetória inteira delas. Então, é um compromisso que tem que ser de todo mundo. Então, aqui, o governo federal fez de propósito essa arquitetura de passar recursos de acordo com as demandas que vieram dos municípios em cada território, para que a execução de parte de um recurso fosse feita em regime de colaboração. Eu sei que é difícil, eu sei que nem sempre dá certo, mas é algo que vocês precisam colocar e falar nas regionais de ensino do Estado, nas reuniões que vocês têm, para pressionar mesmo, porque é obrigação do Estado ajudar esse dinheiro a chegar nos professores, na formação dos professores. Mas a gente não vai, né, o governo federal não está apenas investindo em formação para alfabetização nessa estratégia de repasse para os estados participarem, né, realizarem formações junto com vocês. A gente também tem parceria com 5 universidades federais para a realização de formação com foco principalmente aí nos educadores da educação infantil. Então, é o projeto LEEI, que tem um valor alto, né, de investimento, e aí ele é coordenado diretamente pelo governo federal e ofertado para as redes estaduais e municipais. Não sei se aqui todo mundo aderiu ao LEEI, a gente teve uma boa adesão. Todo mundo aderiu? Quem que aderiu ao LEEI? Legal. Então, esse é algo que é uma forma de complementar também, e olha para a questão dos educadores da educação infantil, né, que é tão importante, que ainda é necessário uma formação específica, né, um incentivo para esse olhar focado no desenvolvimento educacional das crianças. Ai, gente, acabei, desculpa, falei demais, mas tentei ser o mais breve e resumida possível. Obrigada. Obrigada, Anita. Os números realmente são números vultuosos, né? Eles mostram aí o grande esforço que o governo federal, através do presidente Lula e do ministro Camilo, estão fazendo para 2 políticas importantíssimas. A escola de tempo integral, nós sabemos da importância da escola de tempo integral para as crianças que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica. Lugar seguro, lugar de aprendizado garantido, né, ambiente nutricionalmente adequado, né, formação emocional e social também adequada. Mas eu queria falar um pouco aqui, reconheço o esforço do Ministério da Educação, né? Nós sabemos que ampliar as matrículas de tempo integral é uma meta do Plano Nacional de Educação que se encerra, é um plano decenal, e nós chegamos ao final da década sem cumprir a meta de 25% de matrículas de tempo integral, né? Eu sei que o esforço é gigantesco do Ministério da Educação, mas eu também sei que vocês olharam para a política do ponto de vista da equidade, e a equidade é garantir a quem tem menos, a quem precisa mais da educação, um esforço maior, dar passos maiores. Mas eu também queria dizer que quando a gente divide esse valor, né, é muito pouco para a gente garantir os 6 eixos da política: ampliar, formar, fomentar, entrelaçar, acompanhar e principalmente estruturar. Eu gostaria que o Ministério da Educação pudesse olhar, ter um olhar mais municipalista. Veja só, vou dar o exemplo do meu município. Eu tenho 78% de matrículas de tempo integral, são aproximadamente 8.000 alunos. Dos 8.000, 5.000 alunos estão com 40 horas. Eles passam o dia na escola com 3 refeições. Eu recebi 29 matrículas de tempo integral no programa de tempo integral. R$155 mil, 30% para custeio, que dá aproximadamente R$46 mil. Se nós formos pensar em estruturar uma escola com R$46 mil, a gente não estrutura. Então, falando na equidade, né, reconheço todo o esforço do ministro Camilo, né, ele realmente transformou
a educação do Estado do Ceará, ele, a professora Isolda. Né? Quando você fala de regime de colaboração, nós temos, eu costumo dizer que nós não conseguimos sobreviver sem o regime de colaboração do Estado do Ceará, mas é preciso também que a gente olhe equitativamente para os municípios que já fizeram um esforço sobre-humano e já atingiram mais do que a meta. Né? É preciso olhar para nós e garantir mais recursos para a gente fazer realmente essa política, sabe? Então, leva a minha fala, diga a ele que a professora Luísa Aurélia, do Estado do Ceará, fã de carteirinha do ministro Camilo, por tudo que ele fez e faz pela educação do nosso Estado e do Brasil hoje, mas é preciso que a gente, para implementar os nossos currículos, um currículo de educação integral, ele precisa ser um currículo que garanta aquilo que eu digo aos meus professores. Nós precisamos entregar para a sociedade do século XXI, um aluno 3D. Ele tem que ser competente, ético e solidário. E um currículo desse é um currículo muito estruturado. E para que eu desenvolva um bom currículo, um currículo estruturado, para eu entregar à sociedade um aluno 3D, eu preciso de investimento e eu preciso de estrutura física. As nossas escolas seculares não estão organizadas para receber esse nosso currículo. Então, vamos brigar, nós da educação, vamos às tapas, como a Anita disse. Se é disputada tapa, vamos todos nós disputar a tapa. Maior investimento para a política de educação integral para os nossos municípios. Né? Outra política importantíssima e que nós, Ceará, nós podemos falar, e você acompanhou, foi nossa parceira, é a questão da alfabetização na idade certa. Né? Nós sabemos da importância dessa política. As crianças até 6 anos de idade, elas estão mais receptivas à leitura e à escrita. E nós sabemos que aprender a ler e escrever empodera o cidadão, empodera a criança, autoconfiança, né? Autoconfiança, autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades que são importantíssimas para o resto da vida. Né? Elas precisam ser adquiridas. Então, assim, a gente viveu aí 4 anos de inércia e o governo federal volta com 2 políticas que são importantíssimas para a garantia do direito à educação de qualidade de meninos e meninas e para a garantia que nós tenhamos esse Brasil que todos nós, educadores, sonhamos e que está nas nossas mãos. Um Brasil ético, um Brasil solidário e um Brasil bom para todos os brasileiros viver. Né? Mas para isso é preciso mais investimento, apesar de eu saber que esses números aí são vultuosos. Nós temos uma pergunta, a Renata já está olhando ali para mim com cara de quem... Professora, você não é a palestrante, mas em nome dos municípios eu não posso deixar de falar. Anita, muito obrigada, estendo os meus agradecimentos ao ministro Camilo, os nossos, e à professora Isolda e a todos que fazem o ministério. Diga lá. Nós vamos abrir o espaço para as perguntas, mas eu deixo um lembrete também, o nosso segundo momento dessa mesa, com um assunto muito importante, que é a nova lei de licitações, tá? Contamos com a participação de todos vocês. Gente, quem quiser, levanta a mão, é só uma pergunta de 1 minuto. Já foi você? Não? Aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não... Última chance. Tinha que ser do Ceará. Que bom. Bom dia a todos e a todas. Ceará, uma cidadezinha chamada Milhã. É a terceira do IOEB, viu, do Brasil. Eu queria só fazer perguntas, não. Vou pedir aqui para levar um pedido nosso, né? A gente sabe que já foi feito muito investimento, como a Luísa já colocou. Ela falou muito bem por todos nós agora. Mas a gente queria ver mais ações e mais recursos na merenda escolar. A gente sabe que foi muito investido, mas precisa de mais, porque para se dar educação de qualidade em tempo integral, é preciso que se tenha uma alimentação muito boa para que as crianças possam passar o dia na escola. E outro ponto que vocês já estão tomando a iniciativa, e a gente espera que ele seja o mais acelerado possível,
é as infraestruturas das escolas. Não temos infraestrutura, não temos como receber as crianças da forma como se deve dentro das instituições. Muitos de nós sofreremos com os órgãos fiscalizadores, porque a gente não vai conseguir fazer da forma como se deve. Mas a gente tem que fazer. E esse regime de colaboração que é tão bem colocado pelo Ceará, a gente diz aqui para vocês, a nossa região Nordeste, que a gente precisa se unir cada vez mais, e agora, mais do que nunca, a gente está tendo essa oportunidade para que a gente possa fazer valer essas políticas públicas com mais eficiência na educação. E a gente, enquanto Nordeste, tem uma grande força, né, uma grande vontade de fazer com que isso possa acontecer. Então, vamos nos unir cada vez mais juntos para fazer dessa educação algo melhor. Então, leve esses 2 pedidos para a gente. Eu só queria... vou levar os pedidos. Eu não peguei seu nome, desculpa. Renato, de Milhã. E, assim, lembrando que de alimentação escolar a gente teve um reajuste, né? Eu sei que foi pouco, não é o suficiente, mas teve depois de anos sem reajuste. E a gente tem estruturado, a presidente Fernanda, né, o pessoal da FNDE, responsável pelo PNAE, tem estruturado estratégias para a gente conseguir direcionar também, além do recurso discricionário, né, do recurso que é do Ministério da Educação, que a gente tem poder direto sobre ele, também feito um trabalho muito grande com o Congresso, né, para a gente ampliar o recurso, o orçamento do Ministério da Educação, mas também direcionar para que emendas parlamentares, né, sejam gastas naquilo que a gente sabe que faz a diferença na educação, por exemplo, a alimentação escolar. Então, a gente tem desenhado aí algumas estratégias para, já que a gente não tem o dinheiro todo que a gente gostaria no orçamento do Ministério da Educação, que outros atores que também se dizem comprometidos, né, com a educação, demonstrem isso e apliquem seus recursos também nessa área. Mas eu vou levar novamente esse pleito. Sou Marleide, secretária de Educação de Santa Filomena, Pernambuco. E assim, a minha angústia é a questão do espaço físico, principalmente, que de início eu aderi à educação infantil, tempo integral, porém ainda estou com dificuldade na questão do espaço, devido a ter muitas creches que ainda funcionam em casas, não ter o espaço específico. A gente está com uma creche em andamento ainda, concluindo a construção. Eu gostaria de saber se eu poderia iniciar em algumas escolas ou tem que iniciar no geral, em todas as escolas do município da educação infantil. Ou se eu posso iniciar naquelas que tiverem maior a disponibilidade de espaço. O tempo integral, né, você está dizendo? Tempo integral, sim, isso. Não, você pode fazer de acordo com o seu planejamento. Dificilmente todas as redes conseguem de cara 100%, né, da educação infantil, e mesmo das outras etapas em tempo integral. Tudo depende do que a senhora pactuou, né? Não sei quantas matrículas, né, que a senhora pactuou no tempo integral, mas pode ser gradual, tá bom? E lembrando que a gente sempre fala em turmas de tempo integral, não necessariamente a escola inteira precisa, porque às vezes você consegue disponibilizar uma sala, né, fazendo tempo integral e tal. Então dá para ser incremental, tá bom? Anita, muito obrigada, agradecemos a todos, é sempre um prazer estar com você e vamos continuar lutando por aquilo que nós acreditamos e que precisamos entregar à nossa sociedade, educação de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, a todos. gente.